Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje eu vou continuar a falar sobre gravitação. Eu vou abordar aqui então os tópicos de energia potencial gravitacional e a física das órbitas. Então, bora lá. Na aula passada, nós iniciamos o estudo da gravitação partindo lá da Grécia Antiga, né, passando pelas leis de Kepler, até a gente chegar na lei da gravitação universal de Newton, tá? Essa lei, pessoal, diz que a força de atração entre massas é proporcional à massa gravitacional dos corpos e inversamente proporcional à distância entre essas massas, tá? E o bacana é que a partir dessa lei, né, que ele até chamou de universal, né, é possível a gente deduzir as leis de Kepler. Né? E a terceira lei de Kepler, por exemplo, diz que o quadrado do período sobre o cubo da distância média entre os corpos resulta em uma constante. Tá? E essa constante depende da massa do corpo orbitado. Tá? Bom, e é importante vocês lembrarem também que essa distância média que está aí, ela é equivalente ao semi-eixo maior da elipse, tá? Caso a órbita seja elíptica, beleza? Bom, e nós vimos também, né, que o campo gravitacional produzido aí por uma dada massa gravitacional é dada por G vezes a massa dividido pelo raio ao quadrado. E se eu tiver várias partículas gerando o campo num certo ponto do espaço, basta eu somar a contribuição de cada uma delas. Né? Agora, se é um corpo contínuo, aí a gente tem que calcular a integral. Né? Então, a integral de dg, tá bom? Bom, e na aula de hoje, então, como eu falei, a gente vai iniciar em energia potencial gravitacional. Né? E aqui nós estamos interessados em saber qual é a energia potencial gravitacional armazenada em um sistema de dois corpos para uma dada configuração do sistema, ou seja, para uma dada distância ali entre eles. Tá? E para isso, a gente vai considerar uma bolinha de massa m que é lançada da superfície de um planeta de massa emão. Tá? E aí, para deduzir, eu vou considerar esse planeta perfeitamente esférico e homogêneo. E aí a pergunta, né, que a gente quer responder é qual a energia potencial do sistema para uma dada altura r, que eu marquei aí para vocês no desenho, tá? Bom, como a gente viu em Física 1, a variação da energia potencial ela é definida como o negativo do trabalho realizado pela força ao longo do deslocamento, que nesse caso é a força gravitacional. E dado que a força depende da altura, o trabalho é calculado a partir da integral de linha, né, de F ao longo do deslocamento infinitesimal dr que está indicado aí, beleza? Então vamos tomar aí o produto escalar F dr e substituir a força gravitacional. Tá? Então vai ficar assim, menos g emão eminho sobre r ao quadrado versor r. Ou seja, esse versor indica que essa força aponta para o centro do planeta e por isso que é negativo, tá? Já o deslocamento é dr versor r. E aí, fazendo o produto escalar entre os versores, isso vai dar 1, já some os versores, beleza? Voltando então para a integral que a gente tinha, a gente pode tirar as constantes para fora e definir os limites de integração de R até o infinito. Tá? Por quê? Porque a força ela tende a zero quando o R é muito grande. E aí a gente também define o potencial gravitacional lá no infinito como sendo zero. Tá? E aí a gente ajeitando o resultado dessa integral, né, a gente chega que U menos U no infinito é igual a G emão eminho sobre R. Como U no infinito é zero, logo a gente chega em menos G emão eminho sobre R. Agora, para qualquer local, né, para qualquer valor de R, de R, a gente pode escrever essa expressão como U de R igual a menos G emão eminho sobre R. Bom, e a gente pode aplicar essa expressão para a Terra, mas lembrando que a gente tem que considerar a Terra como uma esfera maciça e homogênea, tá?
Daí a energia potencial gravitacional, pessoal, ela é negativa, tá? E por que que ela é negativa? É justamente pelo fato dela ser do tipo atrativa, né? E aí ela tem o seu valor tendendo a zero para R infinito, né? Dado que a gente convencionou assim, né? O potencial zero lá no infinito, beleza? E aí lá na superfície da Terra, o potencial gravitacional vai ser menos G irmão eminho sobre o raio da Terra. Combinado? Agora um parênteses aqui. Teria essa expressão obtida alguma relação com MGH, que a gente usava lá em Física 1? Tem que ter, né? E de fato tem. É que lá a gente considerava essa energia nas proximidades da superfície terrestre. E para a gente conseguir simular isso aqui, vamos tomar para nós aqui uma altura hzinho da superfície terrestre. Tá? Então a variação da energia potencial ela é dada por U de R mais H menos U de R, beleza? Onde esse Rão aí é o raio da Terra. Então, substituindo essa expressão para cada altura, como está aí, a gente pode agora colocar menos G mão eminho em evidência, tá? E se a gente reescrever essa expressão agora, a gente chega no denominador, Rão vezes Rão mais H. Como essa altura Hzinho é muito menor do que o raio da Terra, a gente despreza o H, né, embaixo, então a gente fica com G emão sobre R ao quadrado vezes eminho vezes H. Ah, lá tá chegando, né? E a gente pode reescrever esse G emão sobre R ao quadrado como aceleração da gravidade na superfície terrestre, tá? Então, é assim que a gente mostra, né, que a expressão da energia potencial gravitacional nas proximidades da superfície terrestre é m vezes g vezes h, tá? E esse g, lembrando, é nas proximidades aí da superfície terrestre e desprezando, né, a rotação da Terra. É por isso que, em geral, a gente pega esse g e usa a gravidade local. Aí a gente não tem esse problema, tá bom? Então, essa expressão, pessoal, é válida só para h muito menor que r. Continuando aqui. Então, em Física 1, vocês devem ter percebido que o uso da conservação da energia facilitava muito a resolução dos problemas, né? E aqui não é diferente, tá? Então, aqui usar a energia potencial gravitacional atrelada à energia cinética é muito útil e facilita demais, tá? Se a gente despreza a ação de forças dissipativas, a energia mecânica do sistema é conservada. Tá? E com isso a gente pode calcular várias coisas interessantes. Tá? Uma delas que eu queria começar aqui é qual seria a velocidade necessária para que um objeto deixe a Terra? Ou qualquer outro planeta, ou qualquer outro campo gravitacional que você queira. Tá? Então, vamos lá. Nesse caso, a gente pode escrever que a energia na superfície da Terra é igual à energia num ponto muito distante da superfície, né? E essa energia, ela nada mais é do que a soma da energia potencial e cinética em cada lugar, ou seja, eu vou ter uma igualdade na superfície terrestre, né? Comparando com um lugar muito distante, que aí vai ser o infinito, né? E aí com isso, se a gente substitui essas energias, né? O que é interessante saber é a velocidade de escape é aquela que faz o corpo chegar num ponto muito distante e parar. Então é por isso que lá no infinito a energia cinética é zero e a potencial gravitacional é zero. Tá bom? Então a gente vai ter menos g mão eminho sobre r, que é o raio da Terra, mais mv quadrado sobre 2 igual a zero. Se a gente isola v, a gente chega na velocidade de escape, que é dada por raiz de 2g emão dividido pelo raio. Beleza? Então, essa é a expressão da velocidade de escape de um corpo massivo, é um planeta, uma estrela, tá? E aí, pessoal, para a Terra, se você substituir os valores, aí, o raio terrestre, a massa da Terra, você vai chegar que a velocidade de escape é de 11,2 km por segundo, que é da ordem aí de 40 mil quilômetros por hora, tá? E um detalhe interessante aí é que, embora essa velocidade ela independa da massa do corpo,
Na fórmula não tem, né? Então, mas é importante que vocês saibam que quanto maior a massa do objeto a ser lançado, maior é a energia gasta para vencer a inércia dele e lançá-lo para o espaço, tá? Então, o que essa expressão está calculando é a velocidade necessária para tirar o corpo aqui do campo gravitacional, tá? E aí, um outro detalhe interessante aqui é que se a gente compara essa velocidade com a rapidez térmica das moléculas gasosas, a condições de pressão e temperatura média aqui da Terra, a gente entende o porquê a Terra possui a atmosfera que tem. Tá? O oxigênio e o nitrogênio, eles têm uma rapidez muito menor que a velocidade de escape. Tá? Agora, para moléculas mais leves, como gás hélio, hidrogênio, em média a rapidez deles é maior, e é por isso que a gente não encontra esses gases na atmosfera. Bacana, né? Um outro detalhe importante para falar também sobre o lançamento de objetos para o espaço é lembrar que a Terra executa um movimento de rotação. Ela não é exatamente um referencial inercial. Ela tem uma aceleração centrípeta, né? Então todos os pontos na superfície da Terra estão girando no mesmo período de aproximadamente 24 horas, tá? Mas a velocidade linear, isso é o detalhe importante. Ela varia de acordo com a latitude do planeta. Tá? Então, aí na figura, uma pessoa que está em A, na linha do Equador, que é a latitude zero, ela possui um raio maior que o de uma pessoa que está na Europa, por exemplo. Tá? Então, isso implica que a pessoa lá na Europa, em B, ela percorre uma distância menor no mesmo tempo. Tá? Então, isso vai indicar o quê? Vai indicar que a pessoa em B tem uma velocidade menor do que a pessoa em A, correto? E só para a gente ter uma ideia, né, em A, o raio equivale a mais ou menos um raio da Terra, e vamos pôr 6.400, tá? Então, a velocidade na linha do Equador, se você substituir e fizer as contas, a gente chega na ordem de 1.650 quilômetros por hora, tá? Então, com isso, é necessário gastar menos energia para deixar a Terra partindo do Equador do que partindo de qualquer outra latitude da Terra, tá? Aqui nessa outra imagem você tem os valores de velocidade em cada uma das latitudes, tá? E veja que exatamente no Polo Norte ou Polo Sul, essa velocidade é zero, beleza? E aqui essa figura, né, ela mostra aí algumas bases de lançamento ao redor do mundo, tá? Mas é por esse motivo que as bases de lançamento de foguete, elas são preferencialmente construídas próximas à linha do Equador. Nem sempre é possível fazer isso, mas quando é, elas são construídas ali perto, tá? É por isso que aqui no Brasil você tem a base de Alcântara, né? E a base aí da Barreira do Inferno, bem próximos do Equador, tá? Agora vamos falar sobre corpos em órbita. Vamos considerar aí um satélite que está em órbita circular, tá? E nessa órbita a gente pode dizer, então, que a força resultante que atua sobre ele é centrípeta e igual à força gravitacional que atua sobre o satélite, correto? Então, partindo disso, a gente tem mv quadrado sobre r igual a g emão eminho sobre r quadrado. Cortando a massa, nós podemos escrever que a velocidade de um satélite em órbita é dada por raiz de g vezes emão sobre r. Ou seja, essa expressão está mostrando de novo que a velocidade de órbita de um satélite não depende da massa dele, mas depende da massa do planeta ou do corpo celeste que ele orbita, tá? E depende da distância até o centro desse corpo, tá? Então, quanto maior a distância do satélite, no caso aí do centro da Terra, menor é a sua velocidade para se manter nesse raio de órbita, beleza? Então isso é importante. Tá? E outra coisa, né? Lembrar que quando a gente discutiu lá em movimento de projéteis em Física 1, que dentro da estação espacial, ou de uma nave espacial, de um satélite, que seja, né, no caso aí da ISS, né, os astronautas e todos os objetos lá dentro,
encontram-se no estado de imponderabilidade, né? E isso faz com que todos eles flutuem lá dentro. Mas como você viu, a força gravitacional ela não é nula. Ela atua em todos os corpos que estão ali dentro, tá? E é isso que mantém eles em órbita em torno da Terra, tá? Porém, a sensação é de queda, já que todos ali eles estão em queda, mas nunca caem por estar em órbita, tá? Então isso é muito interessante e é importante que vocês saibam disso, tá? Dito isso, vamos estabelecer uma relação com a energia, tá? Se a gente pegar a energia cinética, ela pode ser reescrita substituindo a velocidade orbital do slide anterior, né? E aí a gente chega que ela vale g emão eminho sobre 2r. Então, se a gente calcular a energia mecânica total do satélite, ela é dada pela cinética mais a potencial. Se a gente substituir tanto a cinética quanto a potencial que nós já demonstramos, a gente vai chegar que a energia total de um satélite em órbita circular é menos g emão eminho sobre 2r, tá? E é importante também que vocês saibam que se a órbita for elíptica, a gente pode trocar esse r pela distância média, né, que é a distância média, pelo semi-eixo maior. Então aí fica como menos g emão eminho sobre 2a. Uma outra coisa aí para terminar é falar sobre a órbita geoestacionária, tá? O satélite geoestacionário, ele tem a característica de ficar parado em relação a um referencial logo abaixo na superfície terrestre, tá? Ou seja, se você conseguisse olhar para o céu e ver um satélite geoestacionário, você veria ele paradinho o tempo todo, tá? Isso é o caso da maioria dos satélites de comunicação e televisão, tá? Eles ficam nessas órbitas justamente porque eles ficam parados, né, aparentemente, com relação a esse referencial logo abaixo. Então ele pode sempre receber e transmitir dados para essa região e o tempo todo. Tá? Então essa é a grande vantagem desse tipo de satélite. E qual que seria o raio dessa órbita? A gente pode determinar o raio dessa órbita partindo da terceira lei de Kepler, tá? Se a gente isolar o raio R aí e substituir os dados da constante gravitacional, massa da Terra, período de órbita de 24 horas, né, passando isso para segundos, então a gente tem que esse raio ele é da ordem de 42 mil quilômetros. Tá? Se a gente subtrair o raio terrestre, né, essa órbita está aproximadamente 35.800 quilômetros da superfície da Terra. Tá? Então é aproximadamente esse valor, beleza? Bom, e para calcular a velocidade desses satélites, basta a gente aplicar a expressão V igual a raiz de G vezes emão sobre o raio, né? Substituindo esses dados que a gente obteve, né, para a órbita geoestacionária, a gente chega no valor de aproximadamente 3 quilômetros por segundo. É claro que aí eu já converti as unidades, tá? Então, o que caracteriza um satélite geoestacionário, para a gente resumir? É aquele que tem um período de 24 horas, raio de órbita de aproximadamente 42.200 quilômetros, velocidade da ordem de 3 km por segundo e uma órbita circular no plano equatorial da Terra para poder atender aí a maioria dos países. Beleza, gente? Então, vamos para os exemplos desta aula. Exemplo 1. Um projétil é disparado verticalmente para cima do polo sul da Terra com uma rapidez inicial de 8 km por segundo. Determine a altura máxima que ele atinge, desprezando a resistência do ar. Aí ele deu os dados: raio da Terra, massa da Terra e constante gravitacional. Um ponto interessante aqui, ele fala que é lançado do Polo Sul, e agora vocês já sabem o porquê, né? Então ele vai partir com velocidade nula em um referencial inercial fora da Terra, tá? Então, com base nisso, pessoal, e nesses dados aqui, o caminho que é mais simples é a gente usar o princípio da conservação da energia, desprezando as perdas de energia durante o lançamento, né? Devido principalmente à força de arrasto
com o ar. Então, fazendo isso, a gente pode escrever que a energia potencial gravitacional mais a cinética lá na superfície da Terra tem que ser igual à energia potencial numa altura h que ele vai chegar e a cinética nessa altura h. Bom, como ele quer saber a altura máxima e essa velocidade é menor que a de escape, que a gente calculou anteriormente, então a cinética vai ser zero nessa altura h, e aí basta a gente substituir energia potencial menos g, massa da Terra, massa do projétil, né, dividido pela distância, pela distância dele do centro da Terra, que é o raio da Terra, mais a cinética, que vai ser mv ao quadrado sobre 2, igual a menos g eminho, dividido pela altura h. A gente daí pode cancelar essa massa, né? Tá em todos os termos. Enfim, e eu preciso dessa altura h, então vou aqui fazer o seguinte, dividir essa equação por gm negativo, tá? Então vai ficar assim, ó, 1 sobre r menos v ao quadrado sobre 2gm igual a 1 sobre h. Vamos substituir os dados, né? 1 dividido pelo raio terrestre, 6,37 vezes 10 a sexta passando para metro. Aqui, menos a velocidade. Cuidado, tá 8 km por segundo. Então, isso aqui é 8 vezes 10 a terceira metros por segundo ao quadrado, né? Dividido por 2 vezes 7 vezes 10 a menos 11, vezes a massa da Terra, 5,98 vezes 10 a 24. Tudo isso igual a 1 sobre h que nós queremos. Essa divisão vai dar 1,5699 vezes 10 a menos 7, menos 8,0227 vezes 10 a menos 8. 1 sobre h. Essa subtração dá 7,676 vezes 10 a menos 8, igual a 1 sobre h. Invertendo o h, a gente chega em 13.028 vezes 10 a terceira quilômetros. Tá? Agora, isso aqui é com relação ao centro da Terra. Então, como ele quer a altitude, a gente desconta, né? 13.028 menos o raio da Terra, que é de 6.370. Então, essa alturinha vai ser de 6,66 vezes 10 a terceira quilômetros. Então, essa aqui é a altitude com relação à superfície terrestre. Então, vamos ao exemplo 2. A figura abaixo mostra a órbita observada da estrela S2 quando ela se move em torno de um objeto misterioso e não observado, chamado de Sagitários Alfa Estrela, que ocupa o centro da Via Láctea. S2 gira em torno de Sagitários Alfa Estrela com um período de 15,2 anos e com um semi-eixo maior, A igual a 5,5 dias-luz, que é 1,42 vezes 10 a 14 metros. Qual é a massa de Sagitários Alfa Estrela? Bom, pessoal, para quem não sabe, o Prêmio Nobel de Física de 2020, ele foi para 3 cientistas, né? O Roger Penrose, o Reinhard Genzel e a Andrea Ghez. Tá? Os 3 estudam buracos negros, sendo que o Roger Penrose mostrou aí pela teoria da relatividade geral que é possível a existência dos buracos negros, e o Genzel com a Andrea Ghez deram mais evidências, né, da existência de um buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia. E é disso que essa questão trata. Tá? E depois dei uma pesquisada no trabalho deles que é muito interessante. Eles acompanharam, né, o entorno desse buraco negro da nossa galáxia durante muitos e muitos anos, né, fazendo várias simulações, acompanhando os astros que estão orbitando em torno dele, né? Então, nesse GIF aí você vê que é desde 92, né? Mas até esse ano de 2020 você tem mais e mais simulações
inclusive em 3 dimensões. Então é um trabalho bem bacana, tá? Bem merecedor de um Nobel mesmo. Mas então, voltando aqui para a nossa questão, a gente quer a massa desse tal buraco negro que está sendo orbitado aí por esses astros. No caso aí pela estrela S2. Então a gente tem aí o período da estrela e tem o semi-eixo maior da elipse. Então o que a gente vai usar aqui é a lei de Kepler. E a terceira lei de Kepler diz que o quadrado do período sobre o cubo do raio é igual a 4π ao quadrado sobre 2 dividido por g emão. No caso, esse r vai ser o semi-eixo da elipse, né? Então aqui o r é igual a, tudo bem? E aí vamos isolar justamente a massa. Então a massa aqui desse corpo supermassivo vai ser 4π ao quadrado vezes a ao cubo dividido por g vezes t ao quadrado. Então, substituindo os valores, 4π ao quadrado vezes 1,42 vezes 10 a 14 ao cubo, dividido por 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes o período ao quadrado, que é 15,2 anos. Mas um ano tem 365 dias, que tem 24 horas, que tem 3.600 segundos. Isso tudo ao quadrado. Portanto, chegamos no valor de 3,38 vezes 10 a 36 quilogramas. Tá? Só para vocês terem uma noção, essa massa aqui, ela é cerca de 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol, aproximadamente. Tá? Então é um objeto monstruoso. Exemplo 3. Duas pequenas espaçonaves, ambas de massa 2.000 kg, estão na órbita circular em torno da Terra a uma altitude de 400 km. Kirk, o comandante de uma das naves, chega a qualquer ponto fixo da órbita 90 segundos antes de Pickard, o comandante da segunda nave. Então, essa informação vamos guardar. Determine item A, o período T0 e a velocidade V0 das naves. Tá. No ponto P, Pickard dispara um retrofoguete instantâneo na direção tangencial à órbita, reduzindo a velocidade da nave em 1%. Depois do disparo, a nave assume a órbita elíptica representada na figura com a linha tracejada. Tá. Determine a energia cinética e a energia potencial da nave imediatamente após o disparo. Na nova órbita elíptica de Pickard, determine item E, a energia total E, o semi-eixo maior A e o período orbital T maiúsculo. E H, quanto tempo Pickard chega ao ponto P antes de Kirk. Dados aí, constante gravitacional, massa da Terra e raio da Terra. Nossa, é bastante coisa, pessoal. Então vamos lá. Então no item A, ele quer saber o período T0 de ambas as espaçonaves. E para isso a gente pode aplicar, né, a terceira lei de Kepler. Então vamos lá. T ao quadrado sobre R ao cubo é igual a 4π ao quadrado sobre G vezes M, Terra. Tá? Então, isolando aí o período, T0 vai ser 4π ao quadrado R ao cubo dividido por G M terra, tira a raiz quadrada. Então, substituindo os valores, tomando os devidos cuidados, né? Aqui eu vou ter 4 vezes π ao quadrado vezes o R. O R, que é a distância, ó, ele deu H, que é a altura, que é 400 km. Você soma com o raio da Terra, passa para metro. Então, 6,77 vezes 10 a sexta ao cubo, dividido por 6,67 vezes 10 a menos 11 vezes a massa da Terra, que é de 5,98 vezes 10 a 24. Então, fazendo essa continha, T0
vai dar aproximadamente 5,54 vezes 10 a terceira segundos, que corresponde, pessoal, a um período de 92,3 minutos, tá? Note que se você for fazer alguma conta com esse período, tem que usar esse em segundos, tá? Então aqui em minuto é só para ficar mais claro. O item B, ele pede a velocidade dessas espaçonaves. Então a velocidade a gente pode calcular pensando assim, ó, 2πr dividido pelo período que nós calculamos. Então, t0. Então, vai ficar 2π, o raio, que é 6,77 vezes 10 a sexta, dividido pelo período que nós calculamos, que é de 5,54 vezes 10 a terceira. Então, a velocidade vai ser de 7,68 vezes 10 a terceira metros por segundo. Ou, a gente costuma passar isso para quilômetro por segundo, né? Fica mais fácil, ó. 7,68 quilômetros por segundo. Bom, no item C, ele quer saber a energia cinética após o foguete disparar um retrofoguete, não é isso? Então, quando a espaçonave lançar esse retrofoguete. Então, a nova energia cinética vai ser m vezes a velocidade nova, que é 99% da velocidade anterior, dividido por 2. Né? Então, aqui a massa do foguete vai continuar sendo 2.000, né? Mudou muito pouco, falou para desprezar, 0,99 vezes a velocidade que eu calculei, que era de 7,68 vezes 10 a terceira ao quadrado, tudo isso dividido por 2. O resultado dessa conta é de 5,78 vezes 10 elevado a 10 joules. E no item D, ele pede a energia potencial, tá? No ponto P, ó, a gente usa aqui ó, a distância R, ó, ela é a mesma, tá? Então, a energia potencial vai ser menos G emão sobre vezes eminho, né? Sobre R. E aí vai ficar menos 6,67 vezes 10 a menos 11 vezes a massa da Terra, que é de 5,98 vezes 10 a 24, vezes a massa da nave, 2.000, dividido pela distância R, que é de 6,77 vezes 10 a sexta. Então, a nossa energia será de menos 1,18 vezes 10 elevado a 11 joules. No item E, ele quer saber a energia total nessa nova órbita de Piccard. Aí basta a gente, então, somar, né, a energia cinética mais a potencial que nós acabamos de calcular. Então, eu vou ter aqui 5,78 vezes 10 a 10, mais menos 1,18 vezes 10 a 11. Somando isso, menos 6,02 vezes 10 elevado a 10 joules. Tendo essa energia, eu consigo calcular o semi-eixo maior da órbita, sabendo que a energia total para uma órbita elíptica, ela é menos G emão sobre 2A eminho, né? Menos G emão eminho sobre 2A. Isolando o A, menos G emão eminho sobre 2E. Substituindo os dados, menos 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes 5,98 vezes 10 a 24, vezes 2.000, dividido por 2 vezes menos 6,02 vezes 10 a 10. Vai dar 6,63 vezes 10 a sexta metros, que é equivalente a 6,63 vezes 10 a terceira quilômetros. No item G, ele quer saber o novo período da nave de Piccard, então basta a gente aplicar a terceira lei de Kepler, e aí eu já vou isolar o período, tá?
Então, aqui, período ao quadrado sobre R ao cubo, né? Então, eu já passo ali para o outro lado, vai ficar 4π ao quadrado. Aí, ao invés do raio, eu vou usar o semi-eixo maior aqui, que é a órbita elíptica, sobre G vezes M, aí tá faltando a raiz. Substituindo os dados para achar o período. 4π ao quadrado, 6,63 vezes 10 a sexta em metros, né, ao cubo, dividido por 667 vezes 10 a menos 11, vezes 5,98 vezes 10 a 24. Fazendo essa continha, fazendo a continha com 3 algarismos significativos, chegando que 5,37 vezes 10 a terceira segundos. Isso aqui em minutos daria 89,5 minutos. Na letra H, ele quer saber quanto tempo antes o Pickard chega no ponto P em relação ao Kirk. Porém, lembre-se que o Kirk ele tem 90 segundos de adiantado em relação ao Pickard, tá? Então vamos fazer o seguinte, primeiro a gente calcula a diferença no período pro Pickard, tá? Então vamos fazer um ΔT, só que aqui vai ficar um T0 menos T, tá? Já que ele é maior. Então vai ser 5,54 vezes 10 a terceira menos 5,37 vezes 10 a terceira. Então esse ΔT vai dar 170 segundos, né, de antecedência aí para o Pickard. Então, aí agora, para a gente saber o tempo que ele chega antes, eu vou chamar de ΔTzinho, tá? Vai ser o 170 menos o 90 que o Kirk tem de adiantado. Porque agora quem passou a ser adiantado é o Pickard. 170 menos 90, 80 segundos adiantado. Beleza, gente? Então espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, me procurem lá no Moodle, no chat ou nos atendimentos de Física 2. Beleza? Um grande abraço a todos.